Fala aí, galerinha. Aqui é o professor Marlon Pereira Corsi. Sou professor de cálculo, já trabalho na profissão já tem um bom tempo e vou mostrar para vocês que a integral é de fácil aplicabilidade. Vem comigo. Aplicações da integral. Professor Marlon Pereira Corsi. Objetivos da aula: identificar as propriedades da integração para a solução, resolver problemas com integrais com a ajuda da tabela. Então, a integral definida, né, a gente utiliza para poder trabalhar com áreas. Se eu tiver a curva descrita por uma função, eu consigo calcular a área entre essa curva, aplicando a ideia de integral, seja desse tipo aqui ou desse tipo aqui. Conhecendo os cortes que eu tenho nas funções, eu consigo achar a integral. E mexendo um pouquinho na fórmula, né, eu consigo até trabalhar com curvas, funções que têm curvas, ou seja, trabalhar com superfícies. Vamos pensando um pouquinho sobre a aplicação. Vamos lá. Eu tenho aqui uma figura. Essa figura aqui, como podemos ver, eu quero achar essa área. Se eu tiver essa função aqui, ó, descrita, e esse intervalo de AB, aplicando a regra de integração, eu consigo achar essa área. Ou seja, aplicando essa fórmula aqui, ó, AB, que é esse intervalo, início da medição, final da medição, e essa curva é dada aqui pelo valor da função. Faço essa integral utilizando a tabela e chego no resultado da área. Essa integral pode ser em cima do eixo x ou fora do eixo x. Qual vai ser a diferença dessas duas integrações aqui? Que essa função f de x aqui vai se transformar em uma subtração de funções. Então, eu vou ter uma função menos a outra. Mas o intervalo e a forma que eu vou utilizar a tabela de integração é bem parecida. Vamos ver isso mais à frente. Exemplo. Determinar a área limitada pelas curvas y igual a 5x menos x ao quadrado e y igual a 2x. Como podemos observar aqui, ó, menos x ao quadrado me dá aquela ideia de morrinha. Olha o morrinho aqui. Menos x ao quadrado. E o 5x arrasta um pouquinho a minha função para o lado de cá. Se eu quiser plotar esta função, eu encontro as raízes. Né? Aqui eu boto x evidentes, acho 5 e o 0, que são raízes. Como podemos observar aqui no desenho. Eu já tenho a ideia da minha função aqui com x ao quadrado. Y igual a 2x é uma equação da reta. Como a é positiva, ela é crescente, ó. Ela é crescente. Aí eu tenho esse corte aqui na minha outra função. Ou seja, eu quero achar essa área aqui. Se eu quero achar essa área, a primeira coisa a se fazer, eu tenho que lembrar o seguinte. Né? Vamos agora para a prancheta aqui. Eu tenho que lembrar o seguinte. Eu tenho que lembrar que a minha integral, né? Deixa eu botar aqui em cima. A minha integral, ela é de A a B, ou seja, ela tem um intervalo. Aqui dentro, como eu tenho fora do eixo, né, um corte ali de função por função, eu vou ter a função 1 menos a função 2 e a variação que é em x. Então, esse a e b aqui é a variação em x. Então, eu observo o seguinte, essa variação em x é o ponto de encontro. É esse ponto aqui e esse ponto aqui. O que eu vou fazer aqui para achar os pontos de encontro de duas funções? Eu vou pegar uma função igual a outra. Então, eu pegaria 2x, iria igualar a 5x menos x ao quadrado. Igualando esses valores aqui, ó, jogaria o 2x para lá, né? Ele ficaria negativo, então seria 5x menos 2x. Eu teria o zero, igual a 3x, menos x ao quadrado. Se eu resolver esse cara aqui, ó, é uma equação de segundo que pode ser lida daqui para cá ou de lá para cá, que ficaria dessa maneira, x ao quadrado menos 3x, igual a zero. Aqui é fator comum, para não ter aquele problema que a gente sempre tem, né, de resolver a equação de segundo grau completa, aquele sofrimento eterno.
A gente coloca aqui da forma reduzida, fatora, a equação do segundo. Aqui eu tenho uma multiplicação de equações da reta, que é igual a zero. Quando eu tenho multiplicação, eu tenho duas possibilidades. Ou a primeira, que está multiplicando é igual a zero, ou a segunda é igual a zero. Aqui eu jogo 3 para lá, então eu já tenho os dois valores aqui. Ó. Ou seja, eles vão estar se encontrando em x igual a zero, que é o que está aqui na minha figura, e com x igual a 3. Eu já tenho agora o intervalo, já tenho as duas funções, tá? É só fazer a integração. Então agora a gente vai continuar aqui montando ela, né? Ó, tem as duas funções, como eu falei anteriormente. Se eu igualar as duas, eu tenho os pontos de encontro. Aí aqui é só fazer a minha integral de uma função menos a outra. Notem, a que tem valores maiores é essa equação do segundo grau, que está acima. E que tem valor menor, a equação da reta. Ou seja, vai ser essa função menos essa aqui no intervalo de 0 a 3. Continuando aqui, então. Se eu observar esse carinha aqui, eu tenho a integral 5x menos x ao quadrado menos 2x dx. Aqui eu já saio daquela ideia de formar a minha integral, né? Ela já está definida aqui. Então é só fazer a integral diretamente. O que que eu vou observar aqui? As fórmulas a serem usadas aqui, ó, se eu observar, é sempre polinômio. Então é aquela fórmulazinha integral de x elevado a alguma coisa, dx, que é sempre x elevado a n mais 1 sobre o n mais 1. Sempre essa fórmula aqui, ou seja, aqui vai ficar 5, ó, primeira integral ali, 5x elevado a 2 sobre 2. A segunda integral, como é 2 aqui, ó, x ao cubo sobre 3. Aqui começa o x, ó, menos 2x ao quadrado sobre 2. Só tem que lembrar que esses carinhas aqui vão estar variando de 0 a 3, ou seja, vou substituir o 3 aqui, vou obter o resultado menos a substituição do zero. O zero não precisa que vai zerar tudo, não, né? E vou chegar no valor da minha área. Então, eu aplico diretamente ali a minha ideiazinha de integral, né? E chego ao lindo valor da área. E seria esse carinha aqui, ó, 27 sobre 2 menos 9, fazendo MC 9 sobre 2 unidades de área. E assim a gente fecha esse exemplozinho aqui, mas vamos para uma outra aplicação, uma coisa mais direta, né, do nosso dia a dia. No exemplo 2, a gente traz a definição aqui de um centroide. Centroide, o que é o centroide? Eu tenho uma região plana R. Centroide normalmente é definido como o centro de massa da região. Então, o centro de massa, ele tem uma região R que pode ser suspensa sem girar, ou seja, o que ele está me falando aqui é o seguinte, como, né? Vou botar aqui na pranchetazinha aqui. É como se fosse isso aqui, ó. Deixa eu botar mais ou menos. É como se eu tivesse uma barrinha de aço aqui e eu quero achar o centro onde eu vou prender para poder levantar com guindaste. Então, ó, prendo aqui, aí vou levantar aqui, ó, com guindaste. O que que vai acontecer? Ela não vai ficar balançando aqui, porque isso aqui é o centro de massa. É justamente onde está em equilíbrio se eu puxar aqui. Então, a ideia é encontrar isso aqui. O centro em x e em y. Por que em x e y? Porque eu tenho que lembrar que quando eu tenho o plano cartesiano, né? O meu desenho ele vai me dar um deslocamento em x e vai me dar um deslocamentozinho em y. Esse ponto aqui vai ser o meu centro de massa. É isso aí que a gente está querendo achar. Então a gente vai ter uma funçãozinha ali que vai trabalhar com x e a outra com y. Em x, eu tenho esse carinha aqui, ó. 1 dividido por a, esse a é a área, né? Quando eu tenho uma superfície, tem que ter a área da superfície. E essa integral aqui vai me dar um corte, né, daquela superfície ali, representatividade de área, na variação de x1 a x2. Tem o x multiplicado aqui, que é próprio dessa caracterização aqui, eu estou trabalhando no eixo x. Quando eu trabalho no eixo x, eu tenho o x aqui sendo multiplicado. Quando eu trabalho y, a fórmula se altera, fica 1 sobre 2 vezes a área.
E a integral, ó, tem aqui ao quadrado e aqui ao quadrado. Então, essas são maneiras particulares de resolução, né, que a gente não vai precisar provar aqui, porque a gente só vai aplicar a formulação. Então, vamos lá. Ó, achar as coordenadas centroides da região limitada pela curva y² igual a 2x e o eixo x, no intervalo de 0 a 3. Então, ele já me deu o intervalo, que é de 0 a 3. Ele me deu a curva aqui, ó, a descrição dessa curva, que é y² igual a 2x. Posso até deixar ela melhorzinha aqui, ó, y é igual a raiz de 2x, tá? Porque eu só estou vendo aqui a parte positiva. E daqui eu consigo montar a minha integral utilizando as formulações anteriores. Então, eu vou jogar aqui, ó, na fórmula do x e na fórmula do y. Nota, primeiro passo aqui é achar a área para depois trabalhar com as integrais. Lembrando que a área também é uma integral, né? A gente aprendeu ainda há pouco. Então, tem aqui, ó, trabalhando com x, nessa forma. Vou primeiro achar o a. A área vai ser a integral da função no intervalo, que é de 0 a 3, ó. Então, aqui, y é igual a raiz de 2x. Eu tenho que lembrar que esse aqui, raiz de 2 é constante, eu posso tirar da integral. E aqui aquela formulazinha que a gente viu anteriormente, x elevado a n. Né? Então, eu vou pegar x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Aí eu pego, faço o cálculo, a substituição, chego nesse valor, ó, 2 raiz de 6. Então, aqui eu já tenho a minha área. Tendo a minha área, eu já vou calcular agora o valor do x barra. Então, x barra ele vai ser o quê? Ó? 1 sobre a área, integral, ó, eu vou achar essa integral aqui. F de x menos g de x, vezes o x, né? Então, aqui o x está aqui na frente, o f de x é esse cara, e quando eu falo de função x, o que está acontecendo? O x ali, ele corta em cima do eixo, então o corte é em cima do x igual a zero. Então, aqui eu tenho zero. Ou seja, esse vezes esse, o que que eu tenho que observar aqui? Vamos lá. Eu tenho que observar, deixa eu botar um azulzinho maneiríssimo aqui. Então, tem que observar isso. Vamos lá. Nessa minha fórmula aqui, ó, esse carinha aqui é a função dada, que é o y, né? Que é a raiz de 2x. Esse aqui, ó, eu tenho a minha função, vocês que não estão lembrando direito, eu tenho a função ali, ela dá um corte desse tipo. Isso aqui é o raiz de 2x. E a outra é aqui em cima do eixo, ó. Então aqui é o x igual a zero, né? Que está cortando aqui em cima. E eu estou trabalhando com essa área aqui que eu já achei. E o ponto é esse aqui, ó. Eu quero saber qual o valor de x e o valor do y, que vai me dar esse centroide aqui. Então, eu substituo na função, ó. É de 0 a 3, o meu intervalo. X, que é da própria da fórmula de x, né? A função menos a outra função. Aqui eu vou ter, se eu abrir esse cara, eu tenho raiz de 2 vezes a raiz de x, que é o x elevado a meio. Esse é constante, sai. Como eu tenho x vezes esse aqui, eu vou ter x elevado a meio mais 1, que vai dar esse cara aqui, ó, 3 sobre 2. Aqui eu vou fazer a integração. Eu só tenho que lembrar que essa parte aqui, que é a minha integração, né? Deixa eu limpar tudo aqui. Que é a minha integração, vai entrar naquela formulazinha maneiríssima que nós vimos, que é a integral x elevado a n dx, onde eu vou ter o meu x elevado a n mais 1 sobre o n mais 1. Ou seja, eu vou ter 3 sobre 2 mais 1 sobre 3 sobre 2 mais 1. Eu vou ter ali, ó, esse carinha mais 1 sobre ele mais 1. Ou seja, aqui eu vou ter 5 sobre 2, né? 5 sobre 2 dividido por 5 sobre 2. Pode vir para frente esse carinha aqui, daria 2 quintos, x elevado a 5 sobre 2. Aí eu faço a substituição do 3 e depois multiplico pela raiz de 2.
Fazendo as devidas simplificações, eu vou chegar nesse resultado aqui, onde esse é o x barra, que está trabalhando com a área. Beleza. Já achei ali o meu x, né? Vem aqui agora, vamos ver o y. Agora eu estou vendo o y, eu já tenho a, vou trabalhar com essa função aqui agora, essa integral. Aí vamos lá. O que que eu tenho ali? Eu tenho simplesmente esse cara aqui. Eu tenho y ao quadrado, né? Que está variando do raiz de 2x até o zero. Na parte do y é essa variação que eu tenho, que nós vimos lá da função. Então ele coloca aqui, ó, y ao quadrado sobre 2, raiz de 2x ao zero. O que que eu vou fazer agora nesse carinha aqui? Ele substitui esse e esse aqui. O zero vai ficar, vai sumir tudo. E esse aqui só vai tirar a raiz, né? Vai ficar 2x sobre 2 corta. Ficaria o x ali. Que aí, fazendo a integral, que é aquela x elevado a n, daria x2 sobre 2. Substituindo o 3 e o zero, daria 3 ao quadrado sobre 2. Então, achei aqui o meu y barrinha. Então, eu já tenho x barra, y barra e já tenho a. O que que eu vou fazer agora? Eu vou substituir nas fórmulas completas. Então, aqui, o x barra é 1 sobre a, vezes essa integral aqui. Então, eu tenho o valor de 1 sobre a, que é esse carinha aqui, ó, está dividindo, né? A área está sendo dividida, sobre o resultado da integral, que é o que a gente achou anteriormente. Divisão de fração, repete a primeira, troca o sinal pela vezes e inverte a segunda, corta esse com esse. Aqui daria 1,8. Ou seja, o x, a variação dele é 1,8. E o y, a mesma ideia. Aqui eu tenho duas vezes o valor da área, então aqui, ó, 4 raiz de 6, né? Dividida ali pelo 9 sobre 2. Então, 9 sobre 2, faço ali tranquilamente, chego nesse resultado. Já tenho aqui o valor de x e o valor do y. Tendo os dois valores, eu já tenho o meu ponto ali, né, que trabalha com o centro. Então, eu já tenho o centro ali, na realidade de massa. E, assim, a gente termina, né, a nossa aplicabilidade, a nossa aplicação centro de massa. Pontos de destaque. Montar as integrais definidas a serem usadas. Resolver as integrais definidas com a ajuda da tabela, usando suas propriedades. As referências aqui foram Stuart, Schwenkel, Leitos, Fleming. Esse aqui eu peguei só para ver o nível, né, que seria trabalhado. Aconselho vocês, se tiverem dúvidas na parte de integração e aplicação, começar com Leitos e quando desenvolver um pouquinho vai com Stuart e sempre dá um upzinho ali. Obrigado por assistirem a aula. Quero pedir para vocês que continuem os estudos e isso seja um pontapé inicial, que não desanime, que a prática leva à perfeição. Um grande abraço aí.